Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao terceiro webinar desta segunda edição da Academy Open Week. Hoje contamos com a doutora Fátima Geada e com o doutor Vasco Melo, que nos vão falar sobre sistemas de controle financeiro para PMEs. Agradecer muito a ambos o facto de estarem aqui e a todos aqueles que se inscreveram e que estão aqui neste momento connosco a assistir a este webinar. Professora, e lhe pedi, por favor, para apresentar o nosso orador, professor convidado, se faz favor. Sim, senhor, muito obrigado, André, pelas suas palavras. Eu começava previamente por agradecer à Autónoma Academy mais uma vez esta oportunidade de estarmos aqui na Open Week a falar num tema que é relevante para as pequenas e médias empresas e que mais uma vez faz a ponte para aquilo que é o nosso MBA em PMEs. E eu gostaria que, enquanto coordenadora do MBA e também com esta vertente de ligação ao desenvolvimento dos business case e ao acompanhamento dos alunos no âmbito dos business case, apresentar um dos docentes que nos tem vindo desde sempre a acompanhar nesta dinâmica, que é o Dr. Vasco Melo. O Dr. Vasco Melo está connosco no MBA desde o início, basicamente, sempre muito ligado à área financeira e também ao acompanhamento dos júris do MBA, e agora vamos tê-lo aqui numa vertente que é particularmente relevante para as pequenas e médias empresas e não só, e que tem a ver exatamente com o controlo de gestão e com os processos de controlo de gestão. Eu, naturalmente, irei deixar para o final mais algumas palavras sobre o enquadramento do novo MBA e a forma como ele vai ter novos desafios que poderão ser extremamente aliciantes para os potenciais candidatos. Vasco Melo, o stage is yours. Obrigado, Fátima. Antes de mais, agradecer quer à professora Fátima Geada, quer ao UAL, novamente à Universidade Autónoma de Lisboa, pela oportunidade. Para mim é sempre um gosto, tanto participar em lecionar as disciplinas do módulo financeiro no MBA, como também neste tipo de desafios, ainda para mais este que é um que muito me apraz, porque também parte da minha experiência profissional é empresa, também em consultoras, sempre na ótica financeira, mas também em empresas também o fiz, quer na direção de controle de gestão, quer na direção financeira. Portanto, para mim é um tema que eu gosto particularmente. Pode parecer que é um tema muito conhecido, todas as pessoas já conhecem, mas a verdade é que tem vários desafios e também me parece que é aquele que tem uma adequação muito rápida e prática com aquilo que é o trabalho diário das pessoas, e nomeadamente quem está na área financeira. E pronto, desde já posso também já agora fazendo uma pequena palavra sobre a questão do MBA, pegando nas palavras da Fátima. Eu penso que é muito relevante este conhecimento que o grupo docente, que o corpo docente tem em termos práticos. Em minha opinião, pronto, é algo que eu gosto, porque conheço também o corpo todo docente e o foco, não tenho nada contra, mas o foco na experiência experiência corporate, a experiência da empresa é relevante e isso é importante. Naturalmente, a vertente académica está lá sempre presente, mas é algo que particularmente considero positivamente. Passando aqui à apresentação, eu estou aqui a tentar... Entretanto, deixámos de vê-lo, professor. A sua imagem desapareceu. Desapareceu? Desapareceu. Agora sim. Consegue ver? Mas agora consegue sim. ver o... Ainda não estamos a ver a... Ok. Já percebi. Muito bem. Agora já conseguem ver Agora sim. Agora já estamos a ver. os slides, não é?
Exatamente. Se puder pôr em apresentação, em modo de apresentação. Estou a tentar. Ok, será isso. Aí. Não, mas tem que carregar de novo. Sim, ele não estou a conseguir fazer. De qualquer forma, vê-se bem. Se quiser até aumentar um bocadinho a imagem. Sim, estava a tentar, só que estou aqui com uma questão. Vou tentar interromper e voltar a partilhar. Tentar partilhar de outra forma. Ok. Conseguem ver assim, Sim, estamos a ver. mas não conseguem ver o todo, pois não? Não, isso não. Eu estou aqui com algum problema disso. Compartilhando a tela. Portanto, não consegue colocar em modo de apresentação mesmo, não é? Não, mesmo estou aqui a tentar pôr a tela, mas não está a dar. Há de ser aí um problema. O professor está a usar duplo ecrã? Não, Não. Mas de qualquer forma vê-se bem, portanto não se preocupe, Vasco. Sim, sim, mas vê-se bem. o problema é que eu depois não consigo diminuir. Ele não aceita que eu faça a diminuição, percebe? Mas para quê, professor? Quando passar para slide, Sim, consegue. não, Não, carregue no 2, no dispositivo 2. Slide 2. não, ele não está a dar. Ele não aceita. É muito estranho como aconteceu isto. Se calhar, se me quiser enviar a apresentação, posso tentar ser eu a colocá-la aqui. Claro. Só vou tentar enviar para si. Pode ser que se consiga. Para o meu e-mail pessoal, está bem, Vasco, por favor? O problema é que eu estou aqui com um problema, mas eu não consigo. É mesmo muito estranho que eu não estou a conseguir ligar aqui. Eu provavelmente vou ter que sair e voltar a entrar. Porque eu estou aqui com os problemas. Ok, experimente isso, professor. Está bem, vou ter que pensar. Se quiser, entretanto, enviar-me por e-mail. Sim, vou tentar. Procuraria eu ou o André fazer a apresentação. Portanto, aproveitar para dar as boas-vindas a quem se juntou, entretanto, a nós. É, exatamente, vamos aproveitando, já que estamos aqui já com um grupo mais alargado, dizer-vos que vos agradecemos este momento em que estão aqui conosco e que não só vamos ter o gosto de ouvir o professor Vasco Melo nesta lógica do controle de gestão, como depois vamos também falar um bocadinho sobre o MBA em gestão de PMEs, onde, e que eu tenho o gosto de coordenar, enquanto docente também ligada ao AL há muitos anos, e com o doutoramento em Economia e com também uma visão das empresas há mais de 30 anos, em várias vertentes, e portanto terei possibilidade de transmitir-vos aquilo que vai ser fundamentalmente o nosso foco a nível do MBA. E começando se calhar por aí, né, procurando também dar-vos aqui alguma informação, primeiro que tudo o MBA vai ter uma preocupação de ter uma vertente de financeira e de controle de gestão muito reforçada, bem como de análise e avaliação de risco. Tanto mais que estas três vertentes, financeira, por um lado, controle de gestão e avaliação de risco, são hoje cada vez mais grandes desafios para as organizações. E isso vai permitir, com este MBA, que quem entender por bem estar aqui conosco possa efetivamente, de alguma forma, acompanhar aquilo que são os desidratos fundamentais nestas matérias e articular isso com
os novos desafios para as organizações. E um desses novos desafios, do ponto de vista de risco, vai ser, por exemplo, o desafio do ESG, que vai ser uma componente que nós também vamos introduzir no âmbito da vertente da avaliação de risco. E porquê? Porque quando falamos em PMEs, nós vamos ter a necessidade do reporting conjunto a partir de 2017, com base naquilo que é a informação financeira de 2016. O que quer dizer que temos um ano, basicamente um ano e meio, para nos prepararmos efetivamente para mais esse risco. Além disso, neste MBA, vamos também ter aqui uma vertente muito particular, que é a vertente da análise de dados. E todos nós, em todas as organizações, de todas as empresas, necessitamos de ter um reforço muito grande no tratamento da informação e no tratamento de dados. E depois um outro pilar importante para este MBA é, sem dúvida, a gestão de recursos humanos e da comunicação, que será também uma vertente fundamental que iremos ter nesta nossa formação. Entretanto, eu iria agora convidar o Dr. Vasco Melo a fazer a sua apresentação e iria depois no final permitir-me fazer mais algumas referências sobre o MBA e simultaneamente permitir-me desenvolver algumas questões ou alguns comentários à apresentação do professor Vasco Melo. Sim, senhor. Muito Vasco, bem. Agora já lançado agora e tudo a sim. correr bem. Sim, aqui é um problema técnico, foi resolvido. Então, o tema, Sistema de Controle de Gestão, uma ferramenta vital para o sucesso das PMEs. Para todas, mas em particular, neste caso, estamos aqui a falar de PMEs. Trouxe aqui uma frase do antigo CEO da Walt Disney, que para mim faz todo sentido, que basicamente estamos aqui a falar do controle de gestão como um equilíbrio, a arte de equilibrar a disciplina e a criatividade. A verdade é que está muito associado ao controle financeiro, ao controle de gestão. O controle de gestão está associado ao controle financeiro, depois já à frente já vou explicar aqui um pouco as diferenças. Mas está muito associado a esta rigidez, este controle da área financeira. A verdade é que este equilíbrio entre o que é esse controle, esses mecanismos de controle e desenvolver, deixar que os principais atores da organização consigam ser criativos e inovadores, parece-me chave para que a empresa tenha uma boa performance. Pois, e isto dava para falarmos aqui e todos batermos ideias 1 hora, 2 horas, 3 horas, o que fosse, mas pronto, mas também não é este o foco, portanto estamos aqui, vai ser uma apresentação mesmo muito simples. Quais é que são as ideias-chave aqui do controle de gestão? O controle de gestão como um processo, o processo da organização. Primeiro, estamos aqui a falar e é impossível eu falar de controle de gestão sem falar da estratégia, sem falar inicialmente de qual é que é a visão da empresa, qual é a missão, quais é que são os valores e qual é que é a visão da empresa. Portanto, primeiro passo-chave, ainda sem sequer se falar do controle de gestão, é qual é que é a estratégia da empresa, para onde é que a empresa quer ir, quais é que são os seus fundamentos. Depois, há que mapear, escrever esta estratégia, definir os objetivos, definir as métricas, os indicadores chaves. Depois é preciso ter um alinhamento de todos os stakeholders da organização. É preciso comunicar esta visão de forma a que as pessoas percebam. Isto é muito importante, que um dos problemas-chave nas organizações é o descomprometimento dos seus colaboradores. A verdade é que os colaboradores das empresas, a maior parte dos colaboradores não está comprometida, não está ligada com os objetivos da organização. E é aí que falha. Portanto,
E o problema não é, muitas vezes, não é dos colaboradores ou não é só dos colaboradores. Muitas vezes é da direção, é da própria gestão que não sabe comunicar, não sabe motivar, não sabe empenhar, transmitir a ideia positiva e que os seus colaboradores estejam empenhados. Portanto, este alinhamento é muito forte. Um dos principais, isto já vamos entrar aqui numa área de recursos humanos, mas um dos principais triggers para os colaboradores se sentirem motivados é eles estarem de alguma forma, sentirem-se, terem um empowerment para tomar decisões, mas sentirem que há uma comunicação, que há uma transparência, que eles fazem parte da solução e do problema, são ouvidos. Isto é a chave nas organizações. Portanto, este alinhamento é fundamental. Depois, há que planear para depois poder elaborar as projeções de cada uma das áreas, projeções de vendas, projeções de custos, por área de negócio também. Só aí, só depois de termos definido os objetivos, as métricas, o que é que o acionista e gestor pretende, é que nós conseguimos depois fazer bem este planeamento das operações e projetar, olhar para o futuro e dizer onde é que nós queremos estar e que recursos, time and materials, é que nós precisamos para conseguir cumprir estes objetivos. Depois há que medir e reportar os desvios. Portanto, temos um plano, um planeamento, o plano é executado e depois, e aqui é que está muito o trabalho do controle financeiro, mas também de gestão, que é medir os desvios, medir as diferenças. Portanto, medir as diferenças não é apenas um menos o outro, ou a percentagem de variação, é depois fazer uma análise desses desvios, análise e aprender com os resultados. A partir daqui, há que aprender com esses resultados, há que testar novas soluções, novos cenários e adaptar a nossa organização e os nossos processos, se for caso disso, para melhorar a performance como um todo. Tendo este processo, o ciclo quase que se fecha e então estamos novamente a redesenhar uma nova estratégia. Vamos partir do princípio que há aqui um desvio fundamental numa linha de custos sobre uma área de negócio, que a ideia pode ser mesmo acabar com essa tal linha de negócio. Então temos que repensar na estratégia, para onde é que vamos, quais é que são os passos que nós queremos dar a seguir. Ok, então, basicamente, focado no cumprimento dos objetivos estratégicos, como já disse, a função deste controle de gestão, dos sistemas de controle de gestão na organização, é, de alguma forma, apoiar e influenciar a gestão. Eu tenho sempre chave na minha cabeça, que é apoiar a tomada de decisão. Pronto. E aqui é aqui que funciona estes sistemas que devem ser integrados de controle de gestão. Mesmo uma PME pode ter esses sistemas. Provavelmente não vai ter o último módulo da melhor versão do ERP que está no mercado, mas é possível ter controles, mecanismos de controle, mesmo que sejam em Excel, que sejam outros mecanismos mais físicos, é necessário adaptar depois às exigências desse negócio. Que exemplos é que nós temos, tipicamente, que todos conhecemos? Os orçamentos periódicos, seja o budget, vamos dizer assim, anual, seja o forecast, que é aquele que é a revisão do orçamento. Antes disso temos o plano de negócios, pronto. O plano de negócios em que define a estratégia e para onde queremos ir, todo detalhado. Temos aqui vários sistemas de gestão que podem estar associados a várias rúbricas, aos projetos, se for o caso disso, aos recursos humanos, temos controlos de custos, de margens operacionais, há várias análises pequenas que
podem dar origem depois a um nível de reporte que depois seja facilmente percebido pela gestão e não só pela gestão, mas também pelos níveis de decisão intermédios. Há aqui uma ferramenta que eu confesso que gosto muito e é mais sobre isto que está feita aqui a apresentação, que é o BSC, ou Balance Scorecard. Já vamos ver, alguns de vocês podem conhecer ou já conhecem, mas podemos estar aqui a falar. Pronto. Então, basicamente, temos aqui a visão estratégica e as suas perspectivas. Que perspectivas são essas? São 4 perspectivas. É a perspectiva financeira, a do cliente, a dos processos e a do learning and growth, ou aprendizagem e crescimento. Pergunta-chave que podemos ter sobre cada uma delas financeira. Que performance financeira queremos entregar aos acionistas? E aqui queremos fazer o incremento, o acrescento do valor. Como é que vamos melhorar a performance? Como é que vamos aumentar as receitas? As margens por cliente? Identificar novas oportunidades? Aqui são alguns dos pontos que podem ser pontos-chaves críticos que a função financeira, a perspectiva financeira, queira ver dessa visão estratégica. Vamos monitorizar. Então, o que é que vamos fazer? Vamos estabelecer objetivos e métricas que se consiga medir, que consigam ser mensuráveis de cada uma destas. Por exemplo, melhorar a performance da empresa. Podemos estar a falar de rácios de return on equity, podemos estar a falar de rácios de margem, de rácios em que tem a componente económica e financeira. Temos vários indicadores que depois nós podemos querer utilizar, a bateria de indicadores, vamos chamar assim, para que depois as pessoas possam saber o que é realmente importante. Portanto, eu não vou estar a fazer a minha função diária sem saber qual o objetivo. Se eu tiver traçado qual a minha missão, eu sei que vou correr para aquele objetivo. E esse objetivo, idealmente, tem associado um fim que é comum, que é a melhoria dos resultados da empresa, por exemplo, ou melhoria da qualidade social, ou ter processos mais digitais e menos associados a gasto de papel, enfim, o que for os objetivos estratégicos da organização. Objetivos financeiros, claro, que são relevantes e que depois isso também poderá entrar no esquema de incentivos, tendo uma visão integrada. O foco no cliente. Para atingir os objetivos estratégicos, como é que vamos acrescentar valor aos nossos clientes? Pode ser angariar qualidade do serviço percebido, fazer inquéritos de avaliação, de satisfação com os serviços ou produtos que estamos a vender. No caso, temos aqui os processos também, é outra das linhas, outra das perspectivas. Os processos para cumprir os nossos objetivos financeiros e os do nosso cliente, o que é que nós precisamos, que tipo de processos é que nós precisamos de utilizar. E já tendo os processos, quais é que precisam de ser melhorados. Em termos de aprendizagem e crescimento, basicamente é nós olharmos para os nossos intangíveis e melhorá-los. Nós podemos, por exemplo, podemos identificar mesmo que temos um problema de competência dos nossos recursos humanos, então teremos que dar formação específica, alinhada, por exemplo, com aquilo que nós pretendemos atingir. Esta visão toda estratégica está ligada com este mapa. E ao fazer isto estamos a entrar no círculo que vai fechar e que vai novamente definir e pensar a estratégia como um todo. Portanto, o Balance Scorecard, já vamos aqui a uns exemplos, mas foca-se na visão, missão e valores da organização, os seus objetivos estratégicos, o seu mapa estratégico,
cria ele próprio um framework para a organização em que as pessoas não andam perdidas, saber que vou vender o máximo de produtos ao meu cliente, mas não estou preocupado em perceber qual a margem que eu obtenho. Mas para a organização é importante esse trigger. Então eu vou ter que perceber que a margem é tão ou mais importante como o volume de negócios, por exemplo. Então este framework está todo estabelecido, permite também medir a performance de uma forma que seja facilmente percebida por todos. E depois entramos aqui num modelo de planear versus gabinete de gestão de crise, o que faz muito mais sentido, ou seja, não é gerir pelo inbox, por um mail que nós recebemos agora e que de repente tem que tratar rápido e entra como urgente acima de tudo, mas não, focar no planeamento e naquilo que é principal e não aquilo que eu recebo e que de repente me estão a dar trabalho ou me estão a marcar uma reunião que não é realmente importante eu estar. Pronto, que informação é que estão tipicamente presentes neste mapa, neste Balance Scorecard? Evolução da performance financeira, pode estar receitas por tipologia, análise de margens por business line, em termos comparativos e medindo aquilo que queremos atingir na definição estratégica inicial e nos orçamentos, vamos chamar assim. Como é que os meus recursos estão a ser produtivos? Se os processos estão a ser digitalizados? Se os nossos recursos humanos têm competências ou têm insuficiências? Os níveis de satisfação de cliente, compliance? Enfim, há muitos drivers, muitos pontos que nós podemos utilizar para medir. Trouxe aqui um exemplo de um boneco típico. Já há muitas ferramentas que podem ser utilizadas, umas desenvolvidas internamente e outras já mais tipicamente mais utilizadas. Naturalmente, há alguns rácios, isto eu costumo dar também na disciplina de análise financeira do MBA, tipicamente são utilizados, rácios financeiros e que toda a gente conhece ou percebe, margem de EBITDA, resultados operacionais, temos rácios depois de liquidez, prazos médios de recebimentos, de pagamentos, rácios de rentabilidade. Pronto, há aqui vários que são típicos, mas depois existem também alguns que são feitos à medida, são feitos à medida, e estes não é utilizando uma ferramenta comum, é nós próprios criarmos aquilo que a empresa pretende obter com as particularidades, com as especificidades do seu negócio. E aqui não há nenhuma ferramenta que possa dar isso, a não ser a percepção da sua gestão e dos seus colaboradores. Enfim, para que a implementação do Balance Scorecard tenha sucesso, há aqui alguns pontos que são relevantes. E eu quis trazer isto porque não basta trazer estes sistemas de controle de gestão e este em particular para uma organização primeiro ponto, sem ter um comprometimento da gestão, da direção de topo, do acionista, se quisermos, numa não pequena e média empresa, mas uma pequena empresa, ou micro. Tem que estar comprometido e tem que fazer investimento e perceber que é chave, que é vital, porque senão as pessoas vão se desmotivar e não percebem que esta ferramenta é vital para controlar o negócio e para a boa performance da empresa. E no fim do dia acaba por ser uma boa performance para o colaborador. Depois, o que é que deve fazer? A gestão deve estar comprometida, mas também deve comunicar eficazmente a estratégia a todos os níveis da organização. Deve definir planos de ação e alinhar os objetivos. Por que é que isto é relevante? Porque muitos de vocês provavelmente nunca viram
nunca viram um plano estratégico operacional da vossa empresa. Não sabem, se calhar podem ter até podem ter alguns incentivos ligados com um determinado número de vendas, se forem comerciais, ou uma determinada avaliação que o superior hierárquico vai dar, mas é tudo muito subjetivo. Na maior parte das organizações, vou dizer assim, conheço também algumas, pronto, mas aí mais do que estando nas empresas, depois como consultor também tenho visto algumas algumas especificidades ou particularidades das empresas, e penso que posso dizer isto ou generalizar que, na verdade, não existe esta comunicação. Há falhas graves na gestão em comunicar o que é chave. Pois, é preciso, o que é difícil implementar? Porque é preciso ter um conhecimento profundo da empresa e há outro aspecto aqui muito relevante também, que é, ao se definir as métricas e objetivos, eles têm que ser dois tipos de cuidado. Um deles é não ser extenso demais, ou seja, se vamos entrar num modelo em que temos 73 objetivos, não vai acontecer. E se eles forem demasiado exigentes, também não vai acontecer. E, por outro lado, se houver um desalinhamento entre o que são as minhas métricas, os meus objetivos, que eu sou do departamento jurídico da empresa, por exemplo, ou de recursos humanos, e quando estou a comparar com o departamento comercial, financeiro, por exemplo. E depois existe este disengagement, não é? Este descomprometimento de quando estas métricas não são estáveis, não são comparáveis entre si, entre os departamentos, e não são estáveis. De qualquer das formas, penso que é uma ferramenta, em minha opinião, que é vital para acompanhar. Podemos não chamar Balance Scorecard, podemos chamar Dashboard, podemos chamar mapa de controle de gestão, mas é fundamental pensar na organização e ter estas medidas bem definidas e que depois consigam ser mensuráveis e avaliadas, na minha opinião. E aqui estamos a falar do que é o controle de gestão, ou é uma das ferramentas que ajuda no que é o controle de gestão. O slide seguinte está, que poderia até estar no primeiro slide, mas eu preferi pôr aqui, porque tem depois uma ligação aqui para o futuro, que é, tipicamente, o que se fala há muitos anos é de um controle financeiro. A visão que as pessoas têm do chamado controle de gestão é um controle financeiro, é um controle da contabilidade, algo que está mais ligado com as transações financeiras, com a contabilidade, do que propriamente com algo associado com a visão estratégica. Portanto, basicamente, o controle financeiro, pronto, que foi a origem, e bem, pronto, eu confesso que também gosto, não tanto, mas também gosto, tem a ver com uma análise histórica da empresa. E as próprias organizações funcionavam muito nesta base, em que havia o Board of Directors, havia o Conselho de Administração, e depois havia direções-chave, sendo a direção financeira naturalmente uma delas, mas o controlo está sempre debaixo da direção financeira. Tipicamente sempre. E não tem nenhum mal se não viver debaixo da direção financeira, em minha ótica. Mas confesso que prefiro ter, e já tive as duas experiências, com a direção de controle de gestão e na direção financeira, mas prefiro que seja uma função quase autónoma. Portanto, que passemos a falar de um controle de gestão mais do que um controle financeiro. Podemos ter os dois, por exemplo, um banco, uma atividade de uma instituição de crédito, é obrigada a ter os dois.
Portanto, tem aqui um controle de gestão que está mais associado ao apoio ao CEO, à direção executiva, vamos dizer assim, e tem um controle financeiro, que está mais associado ao compliance e ao cumprimento dos processos e das regras, nomeadamente na atividade bancária, que é uma atividade regulada, muito regulada. O controle de gestão é um pouco aquilo que eu tenho dito, que eu estou a dizer agora nesta pequena apresentação. Portanto, está muito associado, está ligado com a visão estratégica, com o planeamento, com a organização, focado no cumprimento dos objetivos estratégicos e financeiros, mas numa forma mais, vamos dizer, mais high level, propriamente apenas em medir desvios e associado ao que é uma análise histórica. Portanto, temos aqui uma análise mais ligada com o futuro da organização e com olhar para a empresa para a frente, não apenas numa ótica de análise histórica e puro de desvio. Aqui uma discussão que é uma discussão naturalmente não apenas na área financeira e em particular aqui do sistema da função de controle de gestão, mas que é para onde é que nós vamos e qual é que será o futuro. E a verdade é que, não, em minha opinião, não é o futuro, já é hoje. Nós já temos vários desafios. Temos a questão que eu pus aqui alguns deles, podia ter posto mais. Pus aqui a questão do Big Data, que é um desafio gigante, que é a quantidade de informação que está dispersa nas empresas, no mercado, de todo lado, e como é que nós vamos analisar quais os níveis de controle, de segurança e de análise que podemos fazer sobre esta informação. Está dispersa no mercado, mas que tem muito valor. Depois aqui o outro gráfico que eu não pus aqui é o DAO, mas basicamente estamos aqui a falar de organizações descentralizadas, portanto, em que cada ator é quase ele próprio um gestor. Portanto, há aqui um nível de autonomia muito forte que cada uma das pessoas tem e quer ter, os recursos humanos. Vocês falem provavelmente muitos de vocês já não estão dispostos a estar numa organização muito, muito hierarquizada. Portanto, ficam descomprometidos. Portanto, isto é um desafio grande e para o controle de gestão também, né, naturalmente. Depois aqui, outros dos temas que são temas atuais, um ligado com a inteligência artificial e com a utilização do machine learning, que vai ou pode, de alguma forma, vai com certeza mudar estas premissas todas que tenho aqui estado a falar. Mas bem utilizado pode ser muito bom, ou seja, não é apenas uma ameaça para os recursos humanos que estão nesta área financeira, mas pode ser utilizado, neste caso, para o bem, ou seja, basicamente tenho ouvido dizer que a pessoa não vão ser as pessoas que vão ser substituídas pelas máquinas, em termos das máquinas que utilizam a inteligência artificial. As pessoas vão ser substituídas por pessoas que utilizam essas máquinas. Portanto, onde é que está o futuro? Já não é o futuro, não é? Nós hoje, quando queremos saber mais sobre um setor, eu escrevo 2 ou 3 linhas no ChatGPT e tenho muita dessa informação sobre aquele setor. Quando antes havia um especialista que se calhar não sabia organizar estas ideias em 2 minutos. E agora tenho em 2 minutos alguma informação que não me sabe ainda tomar decisões, mas que já me ajuda muito. Portanto, isto vai ser um desafio muito grande, até para, neste caso, fazer um mapa, interpretar um desvio, baseado no conhecimento que eu tenho apenas da minha empresa ou da minha direção, mas que aqui eu vou conseguir perceber como é que isto aplica-se aos meus concorrentes, ao meu setor, ou a uma direção específica. Pronto. Outro dos desafios que também é muito relevante aqui nesta área é a questão do ESG, não é? E da questão toda
das novas exigências, novos requisitos que as empresas têm que ter para estar compliant e para serem bem aceitos pela sociedade e pelas pessoas. E basicamente, pronto, foi esta a minha pequena visão. Não sei se têm questões ou querem falar um pouco sobre dúvidas. Podemos Eu, falar aqui um pouco. eu agradecia muito, ou agradeço muito ao Vasco esta partilha, dizer-lhe que é um tema que gosto particularmente, tive a oportunidade de em 2015 publicar um livro sobre o Value Balance Scorecard na senda da excelência. E porquê na senda da excelência? Isto tem muito a ver com o facto de o Value Balance Scorecard é um scorecard que tem um pilar adicional, que é o pilar da avaliação. A avaliação de desempenho e a forma como se traduzem os 4 pilares para também a vertente dos recursos humanos e para aquele engagement que o Vasco há pouco estava a referir e tão bem traduziu. E realmente há uma frase que eu gosto particularmente, que é a frase: tudo o que se mede melhora. E realmente estas metodologias e estes mecanismos de controle de gestão, sem dúvida que são formas de melhoria e efetivas no âmbito das empresas e das organizações. Eu, neste momento, e pegando nas últimas palavras do professor Vasco, o próprio MBA vai ter aqui uma vertente de controle de gestão muito óbvia, visto que é direcionado para as pequenas e médias empresas, mas já numa lógica também de avaliação de riscos. E quando falamos em riscos para pequenas e médias empresas, estamos também preocupados em falar naquilo que são os novos desafios atuais. E como eu vos dizia de início, nós vamos ter nestes novos desafios atuais que falar em environment, sustainability and governance. E quando falamos em ambiente, não estamos só a falar nas licenças de CO2, nem nas questões estritamente ambientais, estamos a falar num conjunto de vertentes de contexto que são muito relevantes e nas obrigatoriedades que atualmente já existem para as empresas cotadas e que sucessivamente estão aí para as restantes e para os restantes setores de atividade. E essas obrigatoriedades que passam por haver um relatório, a obrigação da emissão de relatórios com vertentes não financeiras, são aspectos que nós também vamos ter a oportunidade de contemplar e de analisar e de ajudar a construir no âmbito do próprio MBA. Gostaria ainda de vos dizer que, tal como também já foi referido pelo professor Vasco, este MBA direcionado para a gestão das pequenas e médias empresas tem um mérito muito relativamente significativo. É o facto de todo o corpo docente, a começar por mim própria e pelo professor Vasco, sermos todos homens e mulheres das empresas e termos todos uma carreira ligada à vertente empresarial em simultâneo, no meu caso, com carreira académica e também com carreira de investigação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos particularmente up-to-date com as informações mais importantes do mercado, mas simultaneamente muito ligados todos àquilo que são as necessidades das empresas e o que pode vir a ajudar as empresas e os colaboradores das empresas e o que poderá contribuir para o desenvolvimento a nível empresarial. E por isso eu convido-vos a todos, os que estão aqui presentes, não só a divulgarem este MBA, mas simultaneamente a inscreverem-se no mesmo e a partilharem connosco esta aventura de ajudarmos as PMEs
a terem também elas próprias a melhor forma de responderem aos desafios que já estão e àqueles que estão neste momento a desenharem-se cada vez mais intensamente. Eu não sei se há questões que possam vir a ser dirigidas ao professor Vasco Melo ou se questões também relativas ao MBA. Estamos disponíveis a partir deste momento para qualquer intervenção vossa e as nossas respostas serão dadas. Há alguma questão? Há alguém que queira comentar ou partilhar também algum aspecto relevante da vossa experiência? Eu gostava de colocar uma questão, se Sem possível. dúvida, Soraya, faz favor. Eu gostaria de saber qual é que é a opinião do professor acerca do planeamento, neste caso, e ao mapeamento, se for relacionado com o balanço scorecard, tendo em conta estas novas tendências do mercado, não é? Principalmente estas novas ferramentas que ele acabou de apresentar, visto que vamos ter um planeamento muito diferente e talvez muito mais interativo, tendo em conta a componente prática a posteriori, não é? Estamos a falar em termos de utilizar uma ferramenta que já existe e é standard e aquilo que é feito e aquilo que a organização precisa, ou em termos do que é, por exemplo, um desafio Não, é de exatamente ChatGPT. essa questão de Sim. exatamente melhoria contínua, no fundo, não é? Sim, é assim, há aqui uma componente que eu acho que é fundamental, que eu abordei aqui um bocado este tema, que é as pessoas das organizações, muitas vezes, elas são as pessoas, quem está na base, que pode dar melhores, sugerir melhores iniciativas para mudança, para inovar. Mas muitas vezes não o fazem. Por vários motivos. Um deles é porque acham que não são ouvidos. Outro é porque a própria direção acha que sabe tudo e não quer ouvir as pessoas ou não tem um sistema que permita esta quase esta caixa que as pessoas de sugestões, vamos chamar assim, porque não existe um incentivo, um acompanhamento e há uma desconexão muito forte. Portanto, dito isto, eu só disse isto para quê? Para dizer que acho que ninguém vai fazer um balance scorecard melhor do que alguém que percebe da organização, que está lá dentro. Embora não ficar fechado na caixa seja fundamental. Ou seja, existe também uma abertura para quem vê a informação de fora, é fundamental porque podem estar a ser cometidos erros internamente por não se pensar a organização como um todo. Qualquer das formas, acho que este modelo de controle tem que ser sempre adaptado. Portanto, ter uma ferramenta que tenha tudo que uma ferramenta standard não acredito que seja assim que é medível, porque há particularidades que que só as pessoas que estão dentro da organização conhecem. Então este modelo do adaptar, perceber onde é que estão os desvios, ver quais é que são os desvios até positivos, né? Pode ser desvios negativos, mas até positivos, e aprender com eles e redefinir novamente e pensar na organização como um todo. Eu diria que não é apenas uma função da gestão, mas da organização toda. Não sei se ajudei neste ponto. Sobre a questão de utilizar novas ferramentas, isto é quase hoje em dia é quase um livro em branco que estamos aqui. Eu ainda hoje mesmo, eu abri o meu Excel. Estava aqui a fazer para um cliente umas projeções financeiras e a própria ferramenta me deu uma nota sobre utilizar
gráficos, basicamente dar dados para sugerir gráficos, ou seja, já está a ser utilizada pelo Office, já está a ser utilizada a ferramenta que nós chamamos de ChatGPT. Portanto, isto também é uma ameaça, se nós queremos, ou não, uma oportunidade, também pode ser uma oportunidade, para o profissional, neste caso como eu sou, ou como se calhar alguns de vós são nas vossas áreas, utilizar nas suas análises, nas suas organizações, nos seus projetos, nas suas análises, que é, eu vou inserir dados e vão-me sugerir gráficos, vão-me sugerir quais as melhores formas de controlar uma determinada informação. Alguns que eu, pela minha experiência profissional, poderia saber e outros não sabia. Não tenho conhecimento para isso, para tudo, ninguém tem. Portanto, é estar atento, diria eu, Estamos a estar falar atento e de aberto. ferramentas e técnicas utilizadas, mas que em muitos âmbitos acabam por ser utilizadas de forma muito prematura, como pode ser um risco muito grande, por exemplo, utilizar um chat GPT nesta altura para criar um balanço scorecard que ele nada sabe sobre a organização, não é sobre os recursos humanos, não é? Sobre teores que só quem lá está é que sabe, não é? De acordo, mas por exemplo, eu faço, pronto, eu também faço alguns trabalhos em termos de consultoria, na ótica de M&A, pronto. E por vezes o projeto está associado a um setor que eu não tenho muito conhecimento, a verdade é esta. Imagino que tenho um acionista que quer vender ou quer pedir um fundraising para um determinado projeto, para uma empresa, precisa de capital, precisa de um parceiro que invista no negócio, e é necessário obter dados sobre a empresa para fazer um relatório para depois apresentar a investidores que sejam interessantes e conectar o investidor com a gestão. Eu pessoalmente utilizo essa ferramenta numa ótica inicial, para ter conhecimento sobre, por exemplo, quais os principais, algo que não tem nada a ver, vamos dizer que estamos a falar sobre uma pizzaria, por exemplo. Quais é que são os principais KPIs que podem ser utilizados num negócio de pizzaria? Eu utilizo a ferramenta. Há ali informações que vão ser standard, mas há algumas informações que podem ser úteis. Por exemplo, como é que eu consigo chegar a um rácio típico de um custo fixo ou gastos de energia por vendas, por exemplo, ou ficha técnica, como é que eu consigo chegar à ficha técnica dos produtos para conseguir depois obter um cálculo da margem unitária por pizza vendida, por exemplo. Há informações que antigamente nós tínhamos que ir a um especialista do setor para conhecer e agora estão à nossa disposição. Isto é um desafio, gigante, não é? Nós todos temos que nos adaptar, porque eu quando entrei na universidade, vamos dizer assim, foi quando apareceram os telemóveis, por exemplo, não é? Portanto, e a minha filha mais velha teve um telemóvel com 11 anos. Portanto, ela vai estar muito à frente de nós todos. Vamos ter que nos adaptar até à necessidade da reforma, e mesmo assim depois vamos ter que nos adaptar ao que surge. Enfim, eu acho que é bom utilizar. Eu acho que é bom utilizar, mas sempre numa ótica de ceticismo. Não sei, professora Fátima, concorda? Concordo em absoluto. Acho que é sempre primeiro conhecer, utilizar e utilizar sempre numa ótica de oportunidade. Tentar sempre, com as novas ferramentas, ver o que é que elas nos podem trazer de benefício e não ter receio das novas ferramentas. Eu acho que o grande problema, mesmo para as organizações, é os colaboradores fecharem-se a aspectos de mudança ou de introdução de novas ferramentas ou de novas estruturas. Efetivamente, devemos estar abertos a essas introduções, mas procurando sempre identificar o que de bom nos é permitido retirar
de cada uma das implementações, senão podemos sempre recordar, e aqui o professor Vasco comigo recordaremos com certeza, que fomos alvo, todos nós, durante os anos da pandemia, de um momento para o outro, a sermos desafiados a utilizar N plataformas diferentes, cada uma na sua universidade, por exemplo, cada uma para a sua empresa, e eu própria, enquanto responsável do topo de uma organização, a ter que elaborar e organizar o trabalho todo de um conjunto de colaboradores completamente à distância, coisa que não tinha minimamente sido pensado nem planeado. E podem perguntar assim, e não foi feito? Não, foi feito, e daí tiramos aspectos muito positivos, que é por isso que hoje em dia, neste momento, estamos aqui todos, e estamos aqui todos a utilizar uma plataforma que há 4 anos atrás era impensável estarmos a fazê-lo e a termos aqui até pessoas de geografias com certeza mais distantes do que aqui só de Lisboa. Portanto, nesta ótica de abertura e de desafio, devemos sempre ter esta vertente de o que é uma oportunidade, vamos efetivamente abraçá-la e vamos ver o que é que isso de bom nos traz para a nossa organização, para as nossas tarefas, para o nosso trabalho e o que é que podemos melhorar com isso. Portanto, a minha visão é sempre uma visão de muito positiva, de apoiar e de tentar adequar a estas novas visões e estes novos desafios, claro. E por vezes até quase numa ótica de destruir para reconstruir. Por exemplo, a questão do orçamento, aquela visão que eu estava a falar, por acaso não falei disso na visão do futuro, mas há um tema agora atual, que é a questão do para que é que servem os orçamentos, né? Para que é que servem os orçamentos? Os orçamentos estão tão, ao fim do mês, ao fim de umas semanas, estão tão desconectados com a verdade, que depois já há organizações que nem sequer utilizam orçamentos, já. É a visão de, por exemplo, antigamente nós tínhamos um plano estratégico a médio prazo e outro a longo prazo. Quem é que atualmente hoje nas organizações já tem plano estratégico a longo prazo? Raramente se tem, porque é exatamente isso que o Vasco está a dizer, não é? Portanto, planear, mas na prática estamos sempre a planear numa lógica de que é mais importante quase identificar porque é que não atingimos o planeamento do que querermos mesmo atingir aquele planeamento. Portanto, é muito mais numa ótica de ir à causa raiz da diferença e tentar explicá-la do que atingir aquilo que lá está como orçamento. Claro. Isto é uma discussão enfim, é uma discussão, não quer dizer que concordo, eu no meu caso acho que eu não concordo, isto é tudo, esta visão é uma visão, para mim ainda está muito à frente, há outras que adopto mais facilmente, esta ainda não consigo bem perceber porque é necessário um plano de fundo e parece-me que faz sentido um orçamento, mesmo que ele depois seja revisto. Mas mesmo que seja só para saber qual a causa dos desvios. Sim. Para depois ele próprio, o modelo e a visão estar sempre a ser alterado, sempre a ser alterado e fazer quase um fine-tune, que é um pouco o que nós também fazemos na nossa vida, né? De repente aparece algo muito importante, temos uma dor e temos que ir ao dentista, portanto temos que alterar tudo, portanto, temos que refazer nós próprios o que não quer dizer que o nosso objetivo final não seja o mesmo, o nosso padrão, os nossos valores não sejam os mesmos, mas existe ali quase um refazer diariamente de pensar na organização é importante, mas estar fechado àquele pensamento que nós fizemos em setembro ou outubro, e depois foi à direção em novembro, e depois para o próximo ano já toda a gente na organização, a verdade é esta, e desculpem aqui esta expressão, já está maluca, cansada de ouvir novamente o orçamento. Portanto, enfim. Cada vez faz mais sentido os orçamentos flexíveis e tudo o que são as revisões orçamentais e as revisões dos planos. Qualquer tipo de plano, mesmo aqueles planos que são habitualmente anuais,
como o caso de um plano de auditoria anual, como o caso de um plano estratégico que é a 3 anos, obviamente que ele tem que ser revisitado no mínimo semestralmente ou anualmente, porque de outra forma estaremos com uma dislexia enorme a trabalhar no seio da organização. Sim, sim. É uma discussão muito interessante e vamos ver o que é que as novas ferramentas e estes novos desafios também nos trazem de luz para esta discussão. De qualquer forma, não sei se há mais alguma questão a ser colocada, alguma intervenção ou comentário. Caso contrário, eu agradeço naturalmente ao professor Vasco esta disponibilidade para estar aqui mais uma vez connosco. Agradeço também à direção da Autónoma Academy esta nova oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez também nesta conversa de fim de tarde tão interessante, e desafio-os a todos a partilharem informação sobre o MBA de Gestão das PMEs e a inscreverem-se para saberem mais destes e de outros temas. Como eu vos disse de início, vamos ter aqui pilares muito relevantes ligados a estas temáticas de gestão financeira, risco, depois a vertente também de estratégia, mas também muita vertente de recursos humanos e comunicação, e naturalmente estaremos aqui sempre convosco a ajudar-vos e a partilhar convosco alguns desafios e algumas respostas possíveis a esses mesmos desafios. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado Obrigada. mais uma vez a todos. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigada.